Doutor, e quando acontece aquele atraso abusivo? Porque o atraso de meia hora é um atraso normal, previsível. Agora, aquele atraso abusivo de mais de uma hora, mais de 2, 3 horas por parte da companhia. Então, isso é uma coisa que acontece muito, né? A gente precisa deixar claro que essa situação tem acontecido muito nos aeroportos em si, principalmente porque as companhias acabam vendendo muito mais passagem do que tem lugar no avião, né? E aí começa aquele problema de realocar passageiro aonde está, cancela voo, porque não está tão ocupado para poder juntar os passageiros num outro, enfim, né? Essas questões de logística que nós passageiros, consumidores, não temos nada a ver com isso. Então, quando a gente fala de atraso, né, ou cancelamento de voo, enfim, a gente precisa lembrar de alguns detalhezinhos importantes. Primeiro, isso aconteceu, a legislação diz que as companhias aéreas devem informar a cada 30 minutos quanto à partida dos voos que estão atrasados, né? Então, elas podem informar. Tanto ali, quando você fica ali no balcão, naquela situação, né, próximo ao portão de embarque, em que estão ali, olha, o voo está tanto tempo atrasado e tal, quanto nos painéis espalhados pelo aeroporto, em que a cada 30 minutos essas informações são colocadas, né? Aí a gente tem uma segunda situação que é importante. Dependendo do tempo de atraso, dependendo desse tempo que está acontecendo, eles podem oferecer o que a gente chama de assistência material. Então, o que é essa assistência material? Atrasou uma hora, os passageiros têm direito à comunicação. Então, internet, telefone, existe essa possibilidade para poderem falar com as pessoas e avisar isso. A partir de 2 horas, a gente já tem aquela questão da alimentação, ou seja, se você tem direito a receber um voucher para você poder ir lá trocar por uma refeição num restaurante, um lanche, de repente é próximo do horário do jantar, você tem isso para poder estar jantando, ou seja, eles precisam oferecer essa acomodação a você. A partir de 4 horas, a situação já começa a mudar. A partir de 4 horas, se a pessoa, na verdade, não estiver ali no ambiente da residência dela, a gente diz na cidade que ela mora, vamos colocar assim, a companhia aérea precisa oferecer a você um serviço, de repente, de acomodação ou pernoite, que a gente fala, né? Você não vai ter que dormir no aeroporto, tudo bem? Essa situação está fora, então eles têm que oferecer isso para você. Ou o transporte de ida e volta. Se você está no local do seu domicílio, por exemplo, você mora em São Paulo, você está lá no aeroporto de Guarulhos, por exemplo, para fazer isso, a companhia aérea tem que oferecer para você esse transporte de ida e volta da sua casa para o aeroporto e vice-versa, né? Então, essas regras são obrigatórias a acontecer. Mais importante é que os passageiros com necessidades especiais, tanto eles quanto os seus acompanhantes, eles sempre vão ter direito à hospedagem, independentemente da exigência da pernoite no aeroporto ou não. Tudo bem até aí? Então, essas Sim. pessoas sempre têm isso. E aí, no fim das contas, se de repente, além de tudo isso, a situação não der muito certo, a companhia também pode oferecer a você, né, no caso de cancelamento do voo, por exemplo, o reembolso integral, a reacomodação num outro avião, ou ainda a execução desse serviço de transporte por uma outra modalidade. Por exemplo, você pode ir de ônibus, eu te dou a passagem de ônibus para você ir, tudo bem? Que é o exemplo mais comum que acaba acontecendo, né? Mais Isso barato. a gente está falando depois de 4 horas de voo, de atraso ou cancelamento. Então, recentemente, até para contar um exemplo pessoal, eu estava em Florianópolis, eu fui participar de um congresso, né? Eu fui dar uma palestra num congresso, e aí, na hora de voltar, né? Era um domingo, voo cancelado. E aí, diante de todas essas situações, a primeira coisa que foi oferecida depois do voucher das refeições, aquela coisa toda, quando se percebeu que não tinha mais voo, né? Que nós teríamos que passar ali no aeroporto, a companhia ofereceu um ônibus leito, né?
classe executiva, não sei o que lá, para que todos os passageiros pudessem vir de Florianópolis para São Paulo num ônibus. A única situação é que demoraria praticamente 8 horas dentro de um ônibus, né? De 8 a 9 horas. Então, alguns passageiros tinham a necessidade de voltar e acabaram aceitando. Passagem muito mais barata, né? Mas a companhia cumpriu com as exigências que estavam na lei. A partir do momento que os passageiros aceitaram, o negócio foi resolvido. Então, esses detalhes são importantes para que nós, consumidores, nós, passageiros aéreos, saibamos os nossos direitos e que a gente, na verdade, possa exigi-los caso essas situações venham a acontecer.